Uma pergunta que eu sempre recebo das famílias é sobre como escolher uma escola para matricular o meu filho. E essa realmente é uma questão que eu acho essencial de ser pensada, porque quando você escolhe uma escola para colocar o seu filho, você está escolhendo ali um local com o qual você vai partilhar o seu projeto educativo para essa criança. Na educação infantil, o objetivo é a educação integral. Daí a gente já tira que essa parceria entre escola e família ela vai ser essencial nesse processo. Dito isso, é importante falar para vocês que para gravar esse vídeo tem dois documentos que são oficiais, que são bem importantes de serem lidos, principalmente para quem está aqui e é educador, né? Então precisa conhecer esse material porque são documentos oficiais de 2009, que são os indicadores de qualidade da educação infantil e o outro são os critérios para um atendimento de creche que respeite os direitos das crianças. Esses documentos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar e eles trazem vários aspectos que precisam ser observados. Aqui nesse vídeo eu escolhi tratar de alguns e para fins didáticos eu dividi aí entre aspectos físicos e aspectos pedagógicos, mas os aspectos físicos eles também são pedagógicos, né? Eles estão relacionados, então foi só para fins didáticos mesmo. Então, começando aí com os aspectos físicos, o que é importante você observar já na hora que você entra num espaço de educação infantil? Primeiro que a escola, ela não é um buffet infantil, né? Então, quem entra no espaço de educação infantil procurando aqueles brinquedões multicoloridos, musiquinhas animadas, tá procurando ali outra coisa que é o entretenimento, né? O entretenimento no buffet infantil, com monitores saltitantes, ele é super bem-vindo, mas a escola precisa cumprir outro papel, né? Então não é isso que você procura quando você entra no espaço infantil. Então uma primeira coisa é que as paredes da escola de educação infantil, elas falam muito mais do que o discurso, né? Então o que você deve procurar nessas paredes? As documentações pedagógicas ali que vão contar da aprendizagem da criança naquele espaço, né? Então você não vai procurar desenhos estereotipados como personagens, decorações feitas somente pelos adultos, mas sim os produtos, as fotos, o processo de aprendizagem da criança. Então é importante que a escola de educação infantil tenha isso nas suas paredes e é um ponto essencial para você observar. Além disso, também cores, né? Cores extremamente poluídas ali, várias cores, escola super colorida. Isso também é o buffet infantil, né? A escola é o ambiente que a criança vai passar por vezes o dia inteiro ali. Então, essas paredes multicoloridas, elas cansam a longo prazo, né? Então, não busque isso, procure cores mais neutras, procure ver se os materiais e os brinquedos que estão à disposição, se eles têm texturas diferentes, né? Ou se é uma escola toda plastificada, que não é legal, então precisa haver uma diversidade aí nas texturas dos brinquedos, dos materiais que as crianças têm acesso, tá? Um outro ponto que eu considero essencial é o ar livre, né? Espaço com natureza. Para a criança, sobretudo na educação infantil, é essencial que a criança tenha esse contato com a natureza, então a escola deve dispor disso também. Observe se tem esse espaço ao ar livre, qual é a riqueza desse espaço e o quanto as crianças estão presentes ali no momento que você está fazendo a visita na escola, por exemplo. Porque não adianta ter um espaço lindo ao ar livre, mas a criança ficar confinada na sala, né? O tamanho das salas também importa, né? Quanto menor a criança, é importante que a sala seja maior, porque a criança ali de 1 ano, né? Ela está aprendendo ainda a se movimentar e ela precisa desse espaço, então esse é um aspecto importante. A ventilação das salas, né? Sobretudo agora nesse contexto pós-pandemia, mas já antes, né? De 0 a 3 anos a criança ainda está formando ali a imunidade, o sistema imunológico dela. Então, ar-condicionado não é legal nessa faixa etária, mas sim espaços que sejam muito ventilados ali para essa criança. E também quantas crianças que tem naquele grupo, né? Quantas crianças por grupo a escola atende e quantos professores tem para aquele grupo de crianças. Não adianta também a sala ser pequena, a escola ter 3 professores, né? Um professor, 2 auxiliares e terem 20 crianças num espacinho pequeno. Então tudo isso deve ser analisado, né? A quantidade de educadores por criança, mas também quantas crianças estão naquele grupo, né? Isso vai fazer diferença. E esses materiais, né, que eu comentei que é importante verificar a textura deles, de quais
quais os aspectos que a criança vai ter ali no toque, por exemplo, né, qual a variedade, ele também deve propor autonomia das crianças, tanto os materiais quanto os espaços, né? Eles propõem que a criança tenha um movimento autônomo ali, ou são espaços que vão dizer que o educador tem que estar sempre dirigindo o comportamento da criança. Então esse também é um ponto importante, que é um aspecto físico que dá pra gente observar. E aí, como a parte pedagógica aí que eu dividi, o que eu acho importante vocês observarem. Primeiro lugar, a formação dos professores, né? Tem uma crença aí no imaginário social de que para a criança pequena, bem pequena, para o bebê, né? Que a gente está falando de crianças ali de 0 a 5 anos, não é importante que o professor tenha uma formação específica. Gente, eu vou dizer para vocês que é o oposto, né? Quanto menor a criança, é mais importante que esse professor seja bem formado. Então, é essencial que o professor da educação infantil tenha uma formação consistente ali. E eu digo mais, para além da formação básica desse professor, também é importante observar se essa equipe tem formações permanentes ali em contexto, né? Tem um coordenador pedagógico? Se não tem, quem faz a formação? Como que eles estudam ali naquela escola? Esse é um ponto essencial. Um outro ponto essa escola tem livro didático ou apostila? Na educação infantil, os pesquisadores mais renomados aí da nossa área, eles não recomendam a apostila na educação infantil. Por quê? Porque a aprendizagem da criança, ela se dá por meio de experiências, né? Então, essas experiências não cabem numa folha, não cabem numa apostila. Na educação infantil, a gente vai trabalhar ali a partir do interesse da criança e a gente vai elaborar os nossos projetos por meio desse interesse, né? E das necessidades que a gente observa naquele grupo. Então, uma apostila, ela não dá conta da diversidade que a gente tem, né, numa cidade, em bairros, dentro da própria cidade, né, dirá de um país inteiro como o Brasil, que é enorme. Então não é um aspecto legal, é preferível que a escola não tenha essa apostila, mas em contrapartida que ela tenha uma proposta pedagógica bem sólida ali e que esse é o ponto que você vai observar se está em consonância com o seu projeto educativo, né? Então as crenças, os valores dessa escola, quais são os objetivos educativos, isso está em acordo com o que você pensa de educação para sua criança? Isso é muito importante, né? Observe esse aspecto, se a escola tem essa proposta consolidada e acessível para as famílias, né? E aí dentro desse projeto também, uma coisa que você pode observar, principalmente para criança de 0 a 3 anos, ali quem está procurando creche, é como que é a adaptação nessa escola, como que é o processo de desfraude, como que é a alimentação, o momento do sono, né? São aspectos que vão ser muito importantes para o desenvolvimento da criança e que você deve encontrar nesse documento aí, que é a proposta pedagógica, um projeto político-pedagógico, dependendo da escola, vai ter uma denominação diferente, tá? Então, são esses os pontos que eu levantei como essenciais aí, para que você observe quando você vai procurar uma escola de educação infantil, converse com a equipe pedagógica, esclareça todas as suas dúvidas, verifique se a escola está realmente de acordo com o que você pensa para a educação do seu filho, mas também se informe, né? Às vezes a gente tem uma ideia de educação ali como pais que não está dentro do que realmente é o propósito da educação infantil, né? Então se informe sobre isso e vá procurar essa escola, procurando ter um diálogo ali com a equipe pedagógica para esclarecer todas as suas dúvidas, que seja um espaço que você confie, que você tenha certeza que o seu filho vai ser ali, se desenvolver em sua plenitude e ser feliz naquele espaço, né? Que é o que todos nós queremos para os nossos filhos, tá bom? Então é isso, se vocês quiserem mais dicas sobre esse assunto, me acompanha na página do Instagram, que é o achadouro.ei, de educação infantil. E deixe seu comentário aqui, curte esse vídeo se você achou que essas dicas vão te ajudar. E qualquer dúvida, pode me chamar aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!